Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos para a nossa segunda mensagem da nossa série sobre o Advento. E hoje vamos falar sobre esperança. E ainda em pé eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Isaías 40. Vamos ler do verso 1 até o 11. E sobre essa passagem de qual nós vamos ler, eu gostaria de passar para vocês, a gente vai dividir ela em 4 partes aqui, e passar para vocês pontos de vista sobre blocos de versículos, para que a gente tenha em mente ou uma perspectiva em cima do que a gente vai ler. E a primeira delas, do verso 1 ao 2, quero que vocês pensem sobre restauração. Aqui, o povo de Israel não precisa mais se preocupar com a Síria ou com a Babilônia. O motivo de terem sofrido o que sofreram foi em função da sua má relação com a lei de Deus. E agora vemos aqui o que Deus oferece, um perdão imerecido para o seu povo. E o povo não precisa mais temer a Deus também. Diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Agora do 3 ao 5, pensemos sobre a intervenção pessoal de Deus. Talvez o grande pecado da humanidade, meus irmãos, seja querer pensar que a gente tem as rédeas do mundo nas nossas mãos e tentar viver uma realidade sem admitir a existência de Deus. Lemos a palavra de Deus que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará a toda a carne juntamente, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Todo vale será exaltado, todo monte será abatido. A gente vê aqui que ninguém terá um privilégio de visão da glória de Deus, ninguém terá problemas em ver a glória de Deus. O mundo todo verá a glória de Deus. Terceiro ponto, que a gente tem em mente que nenhuma condição humana prevalece sobre o nosso Deus. O mesmo Espírito que derruba o nosso orgulho, o nosso ego, também vivifica e dá esperança à alma humana abatida. Então a gente lê o verso 6 ao 8. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, ou glória em algumas traduções, como as flores do campo. Seca a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E por último, devemos pensar sobre as boas novas do poder de Deus associado à sua compaixão. A igreja não diz mais ele vem, mas a igreja diz ele veio. Um Deus de perto, um Deus forte que nos salvou, que veio aqui fazer esse maravilhoso trabalho. Lemos então do verso 9 ao 11 que diz: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador das boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre seus braços. Recolherá os cordeirinhos e o levará no seu regaço. E os que amamentam, ele guiará mansamente. Amém, Deus? Essa é uma palavra de esperança para nós nos dias de hoje. Eu quero convidá-los então, os irmãos, a sentar-se. Amém? Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, é bem possível que muitos de vocês esperem que essa palavra aqui dura em torno de 40 minutos, provavelmente. Depois a gente vai ter a ceia, vamos celebrar, cantarmos juntos. Logo mais nós vamos almoçar. Alguns de nós têm uma programação para a parte da tarde. Outros, logo mais à noite, vão começar a se preparar para essa semana que virá de trabalho também, de compromissos. Mas a questão é, quem de nós garante que a segunda-feira vai chegar?
De costume, a gente acredita que sim, de fato, porque isso, na nossa vida toda, isso sempre aconteceu. Depois do domingo vem a segunda, e assim sucedem os dias nas nossas vidas, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que existe uma diferença entre esperança e expectativa. Expectativa a gente coloca em coisas que normalmente são viáveis e que a gente consegue fazer, são prováveis que vão acontecer. E as nossas expectativas, às vezes, elas variam de acordo com o contexto em que a gente está. Quando falamos de esperança, pelo contrário, né, falamos em algo que normalmente é uma coisa boa, é um sentimento bom. E a esperança independe das circunstâncias. A esperança, ela está associada, por exemplo, ao amor e à fé. Pensemos aqui, por exemplo, que todos nós vamos passar pela morte um dia. E quando a gente pensa nisso, nesse nosso último grande inimigo, vamos colocar assim, a gente pensa nas promessas de Jesus Cristo, na nossa fé em Jesus Cristo e no seu amor, que primeiro nos amou e nos resgatou, e agora nós o amamos. Um exemplo de esperança, por exemplo, é o próprio povo de Israel, o povo hebreu, um povo milenar que possui grande esperança e, independente das adversidades, passou por tudo que passou, às vezes correndo o risco de ser até mesmo dizimado, e isso não aconteceu, porque a esperança do povo estava num Deus verdadeiro, forte. Isso, irmãos, é objeto de estudos por muitos teólogos também, que pensam no aspecto social, em como se dá, como pode um povo ter passado por tudo que passou, né? A explicação disso nós bem sabemos. Meus irmãos, uma preocupação que tenho com relação ao Natal é que, ano após ano, a gente vem aqui, monta as árvores, enfim, a gente celebra o Natal, mas é um receio que tenho é que o Natal um dia caia na nossa rotina e a gente não tenha mais aquele brilho no olhar com relação ao Natal. Não estou passando aqui para vocês um jeito infantilizado de Natal, mas me lembro muito bem quando os presentes ficavam embaixo das árvores de Natal e a gente não podia abrir os presentes. Ficava naquela expectativa ali, cara, qual que é o meu presente, qual que é dos meus irmãos, né? Tinha que esperar até o dia 25 ali, então podia abrir. E aquela esperança, aquela expectativa, assim, que eu vou ganhar alguma coisa nesse Natal. Era um costume muito bonito, assim, da nossa família. E conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo um pouco desse brilho, né? Parece que são sempre as mesmas coisas, vão se repetindo. E aqui tem um grande esforço para a igreja, né? Nós não podemos deixar o espírito do Natal morrer, né, irmãos? O Natal ainda é importante, meus irmãos. O Natal ainda traz uma mensagem muito importante para o nosso tempo, que é um tempo de desesperança, que é um tempo de tristezas também, de angústias, de incertezas. Se não fosse o entretenimento, por exemplo, ou a Copa do Mundo agora, provavelmente a gente estaria pensando em alguma coisa. Alguns em como vai se dar um novo governo agora, e os perigos que isso pode ter ou não ter, na guerra na Ucrânia. E às vezes o entretenimento nos ajuda um pouco a sair da realidade, nos tomar um tempo para tentar relaxar um pouco mais, né? Mas, irmãos, nós vivemos um tempo, por exemplo, em que as drogas são algo bastante sério. Muitas pessoas têm problemas com drogas, com vícios também. E viver uma vida sem valor, sem saber o seu propósito, sem saber o seu sentido, ter isso bem claro, torna a mensagem do Natal extremamente relevante, extremamente importante. Por isso, graças a Deus pela nossa série do Advento, o qual já vimos sobre a paz, estaremos vendo hoje sobre esperança, depois alegria, e na sua consumação, vamos colocar assim, né, sobre o amor. Nós vivemos também em um tempo onde tudo é relativizado, onde não importa o que tu fale, as pessoas sempre olham para ti e pensam, o que esse cara quer ganhar com isso? O que ele quer com isso? Qual o interesse dele em estar me dizendo isso? Parece que a verdade absoluta, a verdade com V maiúsculo não existe mais. Tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é uma questão material, tudo é materialismo hoje em dia. E onde tudo é matéria, só existe o corpo, o meu sentimento é só uma substância química no meu cérebro que me deixa triste ou me deixa alegre. As nossas perguntas para Deus são cada vez mais voltadas no sentido de que Deus pode fazer por mim para resolver o meu problema hoje, o que Deus pode fazer para mim para que eu consiga os meus objetivos nessa vida aqui. E quando as pessoas olham para as escrituras, elas pensam, cara, mas a Bíblia não fala nada de 5G, por exemplo, ela nem responde como os dinossauros morreram.
Mas enquanto isso, as Escrituras insistem em nos mostrar que o ser humano não pode salvar-se a si mesmo e a nossa necessidade de haver um Salvador para a nossa alma. Esse é o grande ponto e essa é a grande mensagem do Natal, e é por isso que o Natal ainda se torna relevante para todos nós. O Natal é relevante para nossas vidas. O Natal é relevante ainda mais para a igreja, para o povo de Deus. Meus irmãos, a ampla maioria das pessoas, sejam elas cristãs ou não, elas dão a existência de Deus como algo que é certo, mas elas jamais pensam em se perguntar quais as implicações teriam em dizer que Deus não existe. O resultado disso, meus irmãos, é uma crença em Deus irrelevante. As pessoas pensam, Deus está lá em algum lugar, né? Ele está muito ocupado, não tem que se preocupar comigo. Então fica a pergunta, né? Quantos de nós já se perguntaram qual é o valor da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito das nossas vidas, no fim das contas? Lembrando que sentido nos leva a pensar sobre o significado da nossa vida. Por que algo importa? O valor sobre aquilo, o que é o bem, o que é o mal, o que é certo, o que é errado na vida. Propósito nos remete à finalidade, à razão de algo existir. Se Jesus, sendo Ele Deus, não existir e não tiver vindo como veio no passado, então a vida humana ela é sem sentido, sem valor e sem propósito. E há quem se iluda, né, meus irmãos, dando saltos de fé aqui e enganando a si mesmo, o que vai dar bastante trabalho, né, a ser feito, tentando colocar valor para a sua vida, né, colocando valor para si mesmo. O universo, nessa questão, não passa a ter sentido pelo simples fato de eu atribuir um sentido para o universo. De repente, o Ediliano pode dizer, não, o sentido da vida é a minha filha, né? A Lívia é o sentido da minha vida. Aí o Rodrigo vai dizer, o sentido da vida é o trabalho. O trabalho me dá sentido, me dá propósito, dá valor para a minha vida. Outro irmão vai dizer, não, minha esposa, o meu cônjuge, eu não sei o que seria sem meu marido e minha esposa. Ela me dá sentido, ela me dá propósito para a minha vida. Só que vejam, meus irmãos, o universo continua objetivamente sem sentido. Não importa como cada um de nós damos sentido, a gente não consegue dizer o que é certo e o que é errado. Novamente, a relevância dessa mensagem, da mensagem do Natal para o mundo hoje. E o horror do homem moderno é pensar justamente que após a morte tudo acaba, tudo se encerra. Se isso for verdade, irmão, então logo o ser humano nada é, nada somos. Estamos perdendo tempo aqui, né? Você está perdendo tempo no seu trabalho, você deveria estar fazendo outras coisas, correndo desesperadamente por aí para tentar achar algo para poder se agarrar. Meus irmãos, vocês sabiam que existe em torno de um pouco mais de 350 pessoas congeladas no mundo? Pessoas que pagam em torno de $200 mil para congelar o seu corpo na técnica de criogenia, e a cabeça só custa $80 mil para ser congeladas, porque elas têm a esperança de que com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, um dia elas poderão ser ressuscitadas. Tem que ter muita fé, né, realmente, para pensar sobre isso. E isso vai muito contra aquilo que acabamos de ler também no texto de Isaías. Hoje a nossa taxa de natalidade também é muito alta. Se os irmãos querem saber mais sobre isso, né, sobre como estamos vivendo mais, melhor, temos hoje mais consciência de saúde, de bem-estar também, de alimentação, converse com o Dudu ali. Dudu sabe bastante sobre o assunto. Mas, meus irmãos, o que adianta viver uma vida por 100 anos que seja, 120 anos que seja, ou viver uma eternidade sem Deus? Como lemos antes, toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Tem uma história que conta de um astronauta que se viu suspenso no universo, sozinho, e ele tinha em uma mão um veneno, em outra mão ele tinha um elixir mágico. Notem, é uma história, não é uma história. Ele tinha um elixir que daria para ele a vida eterna. Então ele, vendo que estava suspenso no universo, no fim das contas nada tinha sentido, bastante triste, ele decide tirar sua própria vida, vai lá e toma o veneno. Ele não morre, e dele percebe, puxa vida, na verdade eu tomei o elixir da eternidade, agora vou viver eternamente. Ele entra em desespero porque não vai poder mais morrer.
Mesmo se fôssemos eternos, nos perguntaríamos: afinal, e daí? Afinal, e daí? Nós não precisamos apenas da imortalidade, meus irmãos, para ter um sentido de viver. Nós precisamos de Deus. Se Deus não existir, a vida se torna sem sentido, o ser humano e o universo ficam sem sentido, sem propósito, sem valor. Em um mundo sem esperança da salvação em Jesus Cristo, sem esperança de que nossa comunhão com Deus foi de fato restaurada por meio da obra de Jesus, quem pode afirmar o que é certo e o que é errado? Quem pode fazer juízo de valor sobre alguma coisa? Será viável a gente viver uma vida sem dizer o que é certo e o que é errado? Apenas com juízos pessoais, subjetivos, relativos? Então, se fosse assim, nós não poderíamos condenar a guerra, nós não poderíamos condenar a opressão, nós não poderíamos condenar os crimes, nem a maldade. Tem uma série da BBC, The Gathering, que reuniu alguns judeus da época do nazismo, e entre eles tinha uma enfermeira que foi, em função do seu conhecimento técnico, usado em Auschwitz. E ela conta o relato de que Dr. Mengele separou grávidas judias em uma tenda para fazer vivisecação, para dissecar ali os corpos, né? E com o tempo, ela não sabia disso, e com o tempo ela começou a perceber que as grávidas estavam sumindo ali de Auschwitz. Então ela busca saber o que aconteceu e descobre que ainda existe uma remanescente lá, uma mulher viva. E que essa mulher tinha o seu bebê em mãos e que ela teve os seus seios suturados para que a criança não conseguisse mamar. E essa mãe desesperada, ela molhava o pão no café para tentar desesperadamente colocar a comida na boca da criança. E ela ali apavorada com aquilo ali, a criança dela morrendo ali, e a enfermeira fala para ela: olha, eu consigo uma forma de te tirar daqui, eu consigo uma forma de salvar a tua vida, mas infelizmente a tua criança não há mais o que ser feito. Ela ofereceu para ela uma injeção de morfina para essa criança, e a mãe, desesperada, ainda lutando pela vida da criança ali, disse: não, eu não posso deixar o meu bebê aqui, eu não posso deixar, eu estou lutando por ela, eu estou fazendo tudo isso, né? E ela: não há o que fazer, ou você faz isso, ou vocês todos vão morrer aqui no fim das contas. E esse médico constantemente ele pesava as crianças, né? Foi o que essa mãe fez, né? Infelizmente, conta esse relato, e conseguiu de alguma forma sair daquele local. Mengele ficou louco da vida com aquela experiência dele, que ele estava tão esperançoso em obter resultados de alguma forma ali, né? Que ela conta no relato que ele estava procurando, ele ficava procurando entre os corpos aquele corpo ali daquela criança para pesar, pelo menos fazer uma última pesagem, né? Vejam, meus irmãos, se Deus não existe, não há esperança, e o que a gente tem hoje é um Auschwitz ou um Gulag no nosso mundo. Talvez alguns de vocês possam dizer assim: não, mas existem as leis. Meus irmãos, não se iludam com isso. Há pouco tempo atrás, no Chile, já quiseram mexer na Constituição, por exemplo. As leis, os políticos entram, mudam, fazem emendas. Isso não nos garante nada, meus irmãos. Que terrível é um mundo para alguém que só tem esperança nessa vida. Isso nos lembra o texto de Paulo em 1 Coríntios 15:19, que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Meus irmãos, Deus, nós domingo a domingo pregamos aqui isso, cantamos isso: Deus é santo, Deus é perfeito e Deus não tolera o pecado. Nós somos pecadores, somos nascidos da carne, nascidos em pecado, carecemos do perdão divino. Em Romanos 3, a palavra de Deus nos diz: não há um justo sequer. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Em 1 João nos diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não habita em nós. Se você diz que não tem pecado, você é mentiroso, é o que a palavra de Deus nos fala. Então a nossa condição, irmãos, era essa: estávamos perdidos, vagando sem direção, seguindo um rumo natural ao inferno, mas Deus foi gracioso com cada um de nós, misericordioso e bom com cada um de nós. Você não pensa que é por você mesmo que você veio aqui nessa manhã? Uma análise inicial assim pode parecer que de fato assim, a gente quis vir aqui de manhã, né? Mas o Espírito Santo nos atraiu. É o Senhor que opera em nós o querer, o efetuar.
É esse Deus que nos tem chamado dia após dia para vir aqui louvar o seu nome e retribuir louvores e ação de graça por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. E nós podemos testemunhar aqui, meus irmãos, se ouvirmos a cada um de nós. O puritano Thomas Goodwin tem uma frase que ele diz: quando o Filho de Deus tornou-se carne, céu e a terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Um poema muito bonito de Agostinho diz o seguinte: o Criador do homem se fez homem, para que ele, o regente das estrelas, fosse amamentado por sua mãe, para que o pão sentisse fome, e a própria fonte sentisse sede, e o caminho se cansasse da jornada, e a verdade fosse acusada de falso testemunho, e o mestre fosse açoitado, e a fundação suspensa no madeiro, a força se tornasse como a fraqueza, e a cura fosse ferida, e a vida morresse. Então, meus irmãos, nesse Natal que a gente possa lembrar dessa maravilhosa, dessa doce esperança, dessa graça maravilhosa de um Deus que veio ao mundo, que deixou sua glória, o esplendor lá do céu, assumiu forma de servo, esvaziou a si mesmo e nasceu humildemente numa manjedoura, em uma estrebaria, por cada um de nós. Isso deve ser dado grande louvor, exaltação, glórias a esse Deus bondoso, porque nós não merecíamos, irmãos, de fato nós não merecíamos. O Catecismo Nova Cidade, já na pergunta 1, diz assim: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E ele responde: que não somos de nós mesmos, mas que pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Portanto, meus irmãos, não há mais o que temer. Nós não temos o que temer porque, como eu disse e repito, né, não é maçante dizer isso, cada um de nós fomos resgatados, irmãos, salvos. A palavra de Deus nos foi revelada através do Espírito Santo de Deus, e isso é uma esperança maravilhosa, meus irmãos. Essa é a razão do nosso Natal, esse é o sentido do verdadeiro Natal. Essa semana ainda eu fiz algumas postagens no meu perfil lá da Pictobíblia, e alguns irmãos se escandalizaram tanto quando passei a falar sobre o significado da árvore de Natal, o símbolo que cada elemento da árvore traz também. E muitos ficaram dizendo que isso estava sendo paganizado, estão paganizando, estão trazendo o mundo para dentro da igreja, querem divinizar essas coisas. A gente sempre pensa sobre a redenção do mundo, a redenção da cultura, e cabe aqui lembrar, se você pensa isso também, sobre a cruz de Jesus Cristo. Uma invenção dos fenícios para a tortura e para a morte, emprestado aos romanos também, o qual matou o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que hoje é o maior símbolo de esperança e fé, o grande símbolo do cristianismo. Né? Acho que não tem quem não tenha aqui, de repente, um pingente, alguma coisinha de cruz na sua Bíblia também. É um desenho, é um símbolo, é um ícone importante para todos nós, define quem nós somos, o povo de Deus, os cristãozinhos, os imitadores de Cristo. É um exemplo de como a gente tem um grande trabalho a ser feito e não deixar a cultura à nossa volta suprimir a nossa fé também, mas olharmos a partir dessa perspectiva, né, e lembrarmos do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, de um Deus misericordioso e bom, que enviou o seu próprio Filho, meus irmãos. Quem é pai aqui, quem é mãe sabe, quando nossos filhos se machucam, a gente pensa, já fica preocupado, fica atucanado, fica naquela... Quem aqui não é do Rio Grande do Sul, atucanado quer dizer preocupado, eu fui redundante. Fica bastante, enfim, preocupado, quer ir no médico de repente. Eu pude, infelizmente, acho que nem deveria contar aqui, nem falei para a Vanessa, né, mas a gente teve uma queda da Heloísa, né, e foi um dia terrível para nós, assim, a gente ficou angustiado, e a Vanessa ficava, tem que levar no médico de repente. Eu ficava ali monitorando, olhando ela, se ela tinha alguma reação difícil, e todos nós nos preocupamos em alguma forma. A gente consegue ver um pouquinho de tudo aquilo que o próprio Deus passou ao ver o seu Filho Jesus Cristo na cruz, apanhando, sendo humilhado, irmãos, humilhado por cada um de nós, irmãos. Pense no seu filho, na pessoa que você mais ama, humilhado, batido,
tratado como nada. O próprio Deus, como Agostinho descreve aqui, o próprio Deus que veio a esse mundo para nos salvar, irmãos. Que grande mensagem é essa, meus irmãos, de esperança para cada um de nós. E se temos uma aplicação aqui nessa manhã, na verdade é um verso, está em Lamentações 3, do 21 ao 24. Eu gostaria que você abrisse as Escrituras e lesse comigo, e meditasse sobre o que a gente vai ler aqui, sobre essa maravilha, irmãos. Lamentações 3, 21 ao 24. A palavra de Deus, após lida, eu vou pedir para que você pare por um minuto e pense sobre o que você acabou de ler. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Ainda com nossa cabeça curvada e meditando sobre isso, oremos ao Senhor. Senhor e Deus, ainda na Tua presença, Senhor, nos direcionamos a Ti, Senhor. Após lermos a Tua palavra, após ouvirmos o Teu santo Evangelho. Sim, Deus, Tu tem tratado com cada um de nós, Deus. Nós sabemos, Deus, o quanto nós somos imperfeitos, Senhor. O quanto nós temos que melhorar, Senhor, em muitas coisas em nossas vidas, Deus. Sim, Deus, Tu bem sabes, Senhor, daqueles pecados, Senhor, que nós temos vergonha, Senhor. Tu bem sabes, Senhor, o Teu Espírito Santo nos tem mostrado, Deus. Mas, Deus, nós somos gratos a Ti, nós somos gratos pelo Teu Espírito Santo, que um dia, Senhor, revelou na Tua palavra, Senhor, e isso calou em nossos corações, que Tu és a verdade, Senhor. O nosso bem maior, o nosso bem mais precioso, Deus. Sim, Deus, e que ano após ano, Senhor, tem nos mostrado, Senhor, como Tu és bondoso, Senhor, gracioso para conosco, com as pessoas que amamos, Senhor. E nos deste, Senhor, uma igreja, Senhor, para congregarmos, Senhor. Pessoas para nos relacionarmos, Senhor, para amarmos, Deus. Sim, Deus, nós temos lutas, Deus, nós temos dificuldades também, Senhor. Nós passamos por aflições nesse mundo, Senhor. Tu bem disse que assim seria. Mas nós temos esperança em Ti, Senhor. Nós temos esperança, Senhor, que não importa o que aconteça, Senhor. Não importa, Senhor, se vivamos, Senhor, 100 anos, Deus. Existe uma eternidade, Senhor, para além dessa vida, Senhor, para junto de Ti, onde não haverá mais choro, nem pranto, Senhor, nem dúvida, não haverá angústias, Deus. E isso é tão maravilhoso, Senhor. Traz, Senhor, na nossa memória, Senhor, todos os dias, Senhor. Traz, Senhor, para que a gente não esqueça, para que não sejamos ingratos diante de Ti, Deus. Para que sejamos filhos mais alegres, Senhor, mais humildes também, Senhor, mais gratos, Senhor, por tudo que Tu tem feito, Senhor, pela Tua igreja, pelo Teu povo, pela Tua palavra, pelas nossas vidas, pelos nossos casamentos, Senhor, sim, pela comida, Senhor, que Tu nos dá, Senhor, sim, por tudo, Deus, pelos nossos filhos, Deus. E que nesse Natal, Senhor, nós possamos mais uma vez celebrar, Senhor, essa tão maravilhosa obra que Tu fizeste, Senhor. A Ti, Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, Senhor, não pereça, mas tenha vida eterna, Deus. Isso é maravilhoso, Senhor. Faça, Senhor, com que queime em nossos corações, Senhor, o desejo por Te amar, por Te adorar, Senhor, por Te louvar, Deus. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais, Senhor, nessa caminhada, Senhor, como Tu nos tens sustentado, Deus. Ajuda a Tua igreja, Senhor, militante aqui na terra, Senhor, e que um dia será triunfante lá no céu, Senhor. Um dia em que estaremos todos juntos, Senhor. Uma amostra disso Tu nos deste ontem, Senhor, a Tua igreja, Deus, reunida, sei lá, em comunhão, Deus. Sem olhar para as horas, Senhor, apenas ali uns com os outros, Deus. E um dia será assim, Deus. Não há esperança maior senão em Ti, nosso Senhor e Deus. Por isso, Senhor, que nossa boca se encha de riso, que nossa boca se encha de louvor, Deus. Queima em nossos corações, Senhor, e não nos faça, Senhor, lembrar. Nos faça, Senhor, continuar tendo esperança, Senhor. É o que nós Te pedimos, é o que desde já nós Te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus.